Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. E agora chegou a vez das funções potência com expoente negativo. Então, o que vem a ser uma função potência com expoente negativo para que a gente possa entender como se calcula as integrais desse tipo de função? Bom, o que é uma função potência? Você já sabe que é uma função do tipo x elevado a n, onde n é um número real qualquer. Só que nesse vídeo nós vamos trabalhar o caso específico daquelas funções onde n, o expoente, é um inteiro negativo para a gente entender qual é o processo até que a gente formule uma maneira de calcular essas integrais de forma fácil. E é isso que significa ser uma integral imediata. Você, conhecendo as derivadas, você olha para ela e já diz imediatamente qual é a integral. Ou então, vamos ver exemplos de função potência, né? Você sabe que uma função potência com expoente negativo é uma função dessa forma aqui, por exemplo, x elevado a menos 5. Só que, às vezes, ela se apresenta em outra forma. Então, como seria outra forma de você escrever uma função potência? Toda função potência com expoente negativo, ela pode ser escrita como uma fração. O objetivo, né, a única função que esse expoente negativo tem é de colocar a expressão no denominador. Então, sempre que você tem aqui o expoente negativo, ele coloca a expressão inteira no denominador. Por isso, que x elevado à quinta, x elevado a menos 5, é a mesma coisa que 1 sobre x elevado à quinta. Então, você pode encontrar a função potência de expoente negativo nessas duas formas. Ou então, como é que é a derivada de uma função potência para que a gente entenda o processo e aí a gente possa calcular as integrais. Olha só, você já sabe calcular a derivada de função potência, não é isso? Você simplesmente repete o expoente e subtrai uma unidade, né? Você repete o expoente, óbvio, como coeficiente aqui na frente e subtrai uma unidade. Por exemplo, a função x elevado a menos 5 tem como derivada menos 5, né? Repete aqui como coeficiente, e x elevado a menos 6, que é subtrair uma unidade do menos 5. Já a função x elevado a menos 2, a derivada é menos 2, né? Expoente vira coeficiente, e você subtrai uma unidade desse expoente para ficar menos 3. Então, é assim que funciona o cálculo de derivada de função potência. Agora, a gente vai dar um jeitinho de se livrar desses coeficientes, da mesma forma que a gente fez com as funções potência de expoente positivo. E se você não viu o estudo de função potência com expoente positivo, como que a gente calcula essas integrais imediatas, dá uma olhada nessa playlist que no vídeo anterior a esse você vai encontrar tudo detalhadozinho, bem simples para você entender. O que a gente vai fazer para eliminar esses coeficientes, menos 5 e menos 2, e por que a gente precisa fazer isso? Bom, geralmente você encontra a expressão desse tipo aqui, ó, calcule a integral de x elevado a menos 6. Normalmente não vem um número aqui multiplicando, e se vier, a gente tira da integral, de modo que sempre você vai ter x elevado a alguma coisa, né? Que é o que fica dentro da integral. Então, você já sabe, pelo exemplo que a gente fez aqui, ó, se você derivar x elevado a menos 5, vem essa expressão, menos 5x elevado a menos 6. Então, o que a gente faz para tirar esse menos 5 daqui e ficar somente com x a menos 6? Você tem, obviamente, que dividir por menos 5 para poder cancelar. Então, a função original que você começa não é x elevado a menos 5, é x elevado a menos 5 dividido por menos 5. Por quê? Porque quando você deriva, esse menos 5 que aparece cancela com esse menos 5 que você inventou aqui no denominador. E aí, cancelando, fica somente x elevado a menos 6. Simples assim. Então, a integral de x a menos 6, você vai pegar a função original de onde você começou tudo para chegar nessa derivada que é x a menos 6. Então, está aqui, ó, x a menos 5 sobre menos 5. Está aqui. Então, se você escrever essa função original e colocar a constante, pronto, está resolvido.
Essa é uma das formas de apresentar o resultado final. Claro que alguns professores são um pouquinho mais exigentes, vão querer que você trabalhe um pouco mais essa expressão. Então, o que é que você vai fazer? Você vai deixar o menos 5 no denominador, só que você vai colocar o sinal aqui na frente. Aí é mais elegante colocar o sinal na frente da expressão. E vai usar aquela ideia que eu falei lá no começo, ó, do expoente negativo. Lembra que eu falei aqui, ó, que uma função, quando tem expoente negativo, ela pode se apresentar também na forma de fração, trazendo essa expressão para o denominador. E é exatamente o que acontece aqui, ó. Você tem x a menos 5, traz para o denominador, já tinha um 5 aqui, então fica 5x elevado à quinta. Esse menos fez a expressão descer. Um outro exemplo, similar a esse, é a integral de x a menos 3. Então, você vai fazer a mesma coisa, né? Como você sabe que derivando x a menos 3, x a menos 2, aparece um x a menos 3, mas infelizmente vem um menos 2 multiplicando aqui, então você tem que se livrar desse menos 2 para ficar só x a menos 3. E como você vai fazer isso? Dividindo tudo por x a menos 2, inclusive a função original. Derivando essa função original, o menos 2 que sai, cancela com o menos 2 do denominador, e aí fica somente x elevado a menos 3. Então, você já sabe o que tem que fazer. A integral de x a menos 3 é exatamente essa função original, que é x a menos 2 sobre menos 2. Claro, não esquece de colocar a constante de integração, mas essa é uma das formas de apresentar o resultado. Mas você pode querer também trazer esse x a menos 2 aqui para o denominador, né? Já que o expoente é negativo, vai ficar 2x ao quadrado. Bom, e agora você vai ver o que acontece nesses dois casos, tomando eles como base para o que a gente vai concluir, para que você não precise toda hora estar fazendo esse procedimento. Então, se você observar com calma, vamos ver o que acontece com os coeficientes. Olha só, a gente vai pegar o primeiro resultado, tá? Não o resultado final, já descendo aqui a expressão para o denominador. Então, o primeiro resultado, que é a função original, olha só o que acontece. Você quer calcular a integral de x a menos 6. Então, você obteve x a menos 5 sobre menos 5. Do menos 6, como você obteve esse menos 5? Somando uma unidade no expoente e fazendo a mesma coisa no denominador, colocando menos 6 mais uma unidade. Então, é isso aqui que você fez. Ó. Aqui tinha um menos 6, você pegou esse menos 6, somou mais 1 para ficar menos 5 e também somou mais 1 para ficar menos 5 no denominador. E aí você observa que acontece exatamente a mesma coisa que acontecia no caso do expoente positivo. Então, a fórmula e a forma de você calcular a integral funciona do mesmo jeito, tanto para expoente positivo quanto para expoente negativo. Então, essa fórmula resolve praticamente todos os teus problemas. Só que aqui a gente precisa fazer uma restrição. Como você tem uma fração, obviamente você sabe que é proibido colocar zero no denominador de uma fração. Então, você não pode deixar isso aqui zerar nunca. E como você faz isso? Exigindo que o n seja diferente de menos 1. Porque se n for igual a menos 1, zera o denominador. E aí vem uma questão. Tá, e a função x a menos 1? O que é que eu faço com ela? É isso? Porque essa fórmula não serve para ela, porque o menos 1 está proibido aqui. Então, a gente vai ver mais adiante que, nesse caso específico, a função x elevado a menos 1, a integral dela é ligeiramente diferente. A gente também vai estudar isso nessa playlist. Pode ficar sossegado que não vai ter exceção aqui. Bom, então, a gente finda, de certa forma, essa parte de expoente negativo, mas a coisa não termina por aqui, como você bem sabe. Qual seria o próximo passo? É a gente agora calcular a integral de raízes. Por quê? Porque você vai ver mais adiante, você vai ver no próximo vídeo que toda raiz ela pode ser escrita como uma função potência, é o que a gente está estudando, só que uma função potência com expoente fracionário. Então, na próxima aula, a gente vai estudar integral de função potência com expoente fracionário. E é claro que para você não perder esse vídeo, você vai se inscrever se não for inscrito e
ativar as notificações, porque assim que sair o vídeo você vai ser avisado. Foi um prazer compartilhar esse conhecimento com você. Um abraço e até o próximo vídeo.